Aos 12 anos de idade, eu vi uma cena que mudaria a minha vida. Eu fiquei obcecado com esse seriado. Olhava 2 vezes ao dia o mesmo episódio, ao meio-dia e à noite. Sim, isso em 2000, quando ainda éramos controlados pelo horário em que o canal decidia passar os programas. Algumas pessoas esquecem que esse tempo existiu. Depois eu comento sobre isso. O assunto agora é Friends. Eu não tinha um personagem preferido em Friends no início, mas à medida que fui crescendo e cada vez mais compreendendo as piadas, ficou claro que era o Chandler. O humor sarcástico para mim é o mais poderoso. Além disso, ele parece ser o único que é minimamente mais obscuro com relação às suas inseguranças, não as transparecendo completamente, o que faz dele um personagem que podemos interpretar. E isso para mim é interessante. É claro, a Phoebe também é um personagem obscuro, mas isso é assunto para outra hora. Apesar de ser um excelente seriado, chegou uma hora que eu cansei de olhar e reolhar Friends e acabei indo para outros seriados de comédia, como Seinfeld. Após alguns anos, no entanto, voltei, e esse ciclo se repetiu até o ano de 2020, quando eu olhei Friends de novo pela primeira vez em 5 anos. E foi aí que me ocorreu que o Chandler, meu personagem favorito, tem algum problema na 7ª temporada. É notável já numa das primeiras cenas da temporada. Seu sarcasmo não tem a mesma acidez, suas piadas parecem estar fora de hora, expressões faciais nulas, enfim. O seriado mudou, assim como acontece com muitos seriados longos, assim como acontece com todo o movimento de arte contemporânea. Mas eu acredito que a mudança do Chandler passa por algo mais obscuro que uma simples mudança no personagem e evolução do seriado. Envolve um problema que Matthew Perry passou. Embora sua carreira fosse imparável na época, Perry estava enfrentando algumas batalhas difíceis em sua vida pessoal. Matthew Perry foi apresentado a medicamentos pesados pela primeira vez depois de se ferir em um acidente de jet ski em 1997. Para o alívio da dor, seu médico prescreveu-lhe Vicodin e, em vez de interromper o uso depois que a receita acabou, Perry ficou viciado no medicamento. Ele disse a People Magazine: "Eu me senti melhor do que jamais me senti em toda a minha vida. Tive um grande problema com comprimidos e álcool e não conseguia parar. Na verdade, foi uma época muito solitária para mim porque eu estava sofrendo de alcoolismo. Já acontecia antes de Friends, mas é uma doença progressiva." Como Perry havia admitido anteriormente, seus colegas de trabalho no programa estavam cada vez mais cientes e afetados por seu uso de substâncias. Ele não conseguia parar, as coisas ficaram tão ruins que já não dava mais para esconder, e então todo mundo acabou descobrindo. Pouco tempo depois de seu uso de narcóticos se tornar um hábito perigoso, Matthew Perry se internou em uma clínica de reabilitação em Minnesota e ficou limpo. O fato de eu nunca ter experimentado heroína é a razão pela qual sou capaz de sentar aqui, tenho certeza. Mas em 2001, ele se viu entrando em um tratamento mais uma vez, e a decisão pegou a emissora desprevenida, já que o programa estava no meio da produção na época. Entre sua primeira e segunda ida para a reabilitação, Perry começou a sofrer de problemas no pâncreas, e a doença se tornou tão grave que acabou hospitalizado por 2 semanas com pancreatite aguda. Perry perdeu 20 kg. Como resultado de sua longa luta contra o abuso de substâncias, ele admitiu que sua memória da produção em certas temporadas é muito confusa. Ele disse que não se lembra de 3 anos de Friends, entre a 3ª e a 6ª temporada. Curiosamente, coincide com o episódio em que eu comento no início, o primeiro da 7ª temporada, o qual foi gravado logo após a sua reabilitação. Friends vai mudando com o tempo, assim como qualquer programa de TV que dura tempo suficiente para muitas coisas acontecerem no mundo e para que os atores se acostumem com seus personagens. Mas essa mudança é muito pessoal do Matthew Perry. Não deveria afetar o seriado como um todo, mas para mim afetou. A 7ª temporada é boa. Na verdade, é a última temporada que ela inteira é boa. Porque para mim, a partir da 8ª temporada, as coisas já começam a desandar um pouco. E honestamente, tem muito a ver com os problemas de Matthew Perry fora dos estúdios. Bom, fica aqui a minha pequena contribuição e opinião sincera sobre esse grande seriado que mudou a minha vida. Me ensinou sobre cultura de outro país, um idioma novo e como se portar diante de inúmeras situações do cotidiano.